Todos acharam, queridos? Efésios, capítulo 1, versículo de 1 a 14. Hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade em Cristo, né? E nós vamos saber quem nós somos em Cristo, né? Diz assim a Santa Palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Até aí, meus queridos, vamos orar. Pai Celestial, nós te damos graça, louvor e honra, Senhor, pelo dia de hoje, em que estamos juntos, reunidos para te adorar, Senhor, e aprender mais da tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor, fala conosco através da tua santa palavra que será ministrada agora, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Queremos, Senhor, sair daqui cheios do teu Espírito, Senhor. Nós esperamos em ti, as nossas expectativas estão somente em ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vivemos nos dias onde nós nos preocupamos muito com o amanhã. A nossa preocupação com o amanhã, no geral, em termos gerais, é muita. As pessoas já vivem hoje pensando no que vão comer, vestir ou ter no dia de amanhã. E nós mesmos que cremos em Cristo, muitas vezes nos pegamos também pensando dessa forma. Muitas vezes às vezes chegamos a nos desesperar, a nos preocupar com o que Jesus ensinou, e não nos preocupamos com o que Jesus nos ensinou acerca da ansiedade com o dia de amanhã. Muitas vezes erramos por não confiarmos plenamente nas promessas de Deus. Nós também vivemos dias muito caóticos, uma agitação, uma correria, não há mais tempo para nada. E até numa cidade pequena como a nossa, onde a vida deveria ser bem mais pacata, na verdade, a gente percebe que não temos muito tempo, às vezes, nem para fazer uma refeição juntos com a família. Achou? Então, queridos, até numa cidade pequena como a nossa, né, a nossa vida deveria ser bem mais tranquila, mas muitas vezes, né, com 26 mil habitantes, às vezes, não conseguimos, às vezes corremos mais do que em cidades grandes, e cada vez menos o mundo se preocupa com o que é mais relevante. Isso é preocupante, querido. A cada dia que passa, os valores têm sido mais relativizados. Ninguém mais teme pela sua eternidade. Ninguém tem mais temor ao se preocupar o que você fará, ou quem você será, ou o que vai acontecer depois quando você partir desta vida. As pessoas estão vivendo um hedonismo, o que a filosofia chama de hedonismo, é viver intensamente tudo que você tiver que viver agora, usufruir os prazeres deste mundo, comer as coisas deste mundo, para satisfazer os desejos da sua carne, porque amanhã você não sabe onde vai estar. Isso é hedonismo. Nós vivemos dias onde isso tem sido exacerbado nas nossas vidas, em termos de sociedade. Não estamos falando de nós cristãos.
E diz a palavra de Deus em Efésios 2:1, que o mundo está morto, né, nos seus delitos e pecados. Ou seja, a inclinação do homem para o mal é total. E assim como o morto não fala, não pensa, não age, também não consegue olhar para dentro de si e saber quem é, de fato. Mas o interessante é que Jesus nos amou mesmo assim, ainda quando não tínhamos essa consciência. Em Efésios 2:5 diz que Jesus nos deu a vida quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Então, mais importante do que saber para onde nós vamos, porque nós temos essa certeza, é muito mais importante para o ser humano saber quem ele é. Porque quem nós somos vai dizer para onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Porque quem nós somos é o mais importante, tem a ver com essência, tem a ver com identidade. E é por isso que nós vamos falar hoje um pouco sobre a nossa identidade em Cristo. Eu gostaria de ler outro texto, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, um versículo só, que junto com o texto de Efésios, complementam o que nós vamos falar nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10: antes vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Interessante como Paulo diz aqui, como Pedro diz aqui, né? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Muitas pessoas param por aí, né? Eu sou geração eleita, eu sou cabeça, não sou cauda, eu sou o povo escolhido. Só que se esquece que tudo isso foi feito para quê? Para que nós anunciemos as obras daquele que nos chamou. Quem nos chamou? O Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sangue. E isso só usufrui, só vive quem é em Cristo. Não exatamente aquilo que nós temos em Cristo, aquilo que Ele pode nos dar, mas aquilo que nós somos, porque Ele é a vida, então nós temos a vida, então nós somos quem nós somos por causa de Cristo, amém, queridos? Então, essa seria uma introdução pequena daquilo que nós vamos falar nessa noite. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês e meditar, é sobre o que nós fomos projetados para ser. A primeira coisa que me vem à mente é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso disse que a gente é obra-prima da criação. Nós somos os seres mais completos da criação. E aí vem o conceito aí do dicionário mesmo, né? O que é obra-prima? Obra-prima é aquela obra de arte principal, não exatamente a primeira, mas a principal de um artista. Quando a gente olha para a Mona Lisa, a gente já imagina, né? já vê que isso é uma obra-prima. A Última Ceia são obras-primas da humanidade, né? E aí a gente lembra de Picasso, lembra de Leonardo da Vinci, lembra de tantos pintores, artistas que tiveram as suas obras-primas. Nós fomos a obra-prima do Deus Todo-Poderoso, porque Ele colocou em nós os seus atributos, uma parte dos atributos que Ele decidiu comunicar com a gente. Nós fomos criados para sermos eternos, para amarmos, para sermos felizes, para sermos cheios da presença dEle. Nós fomos dotados de inteligência, fomos dotados de poder de decisão. Para mim e para você, nós temos a escolha e responsabilidade por aquilo que nós escolhemos, por nossos atos. Nós também temos poder de autodeterminação, ou seja, dirigir a nossa vida de acordo com as escolhas que a gente toma. Nós temos escolhas e temos responsabilidades. E quando decidimos o caminho e caminhamos, nós vamos dirigindo a nossa vida. É claro que de acordo com a vontade de Deus, tudo isso, mas estou falando aqui em termos de humanidade. E fomos capacitados para sermos felizes. Freud disse que o ser humano é movido em busca da felicidade. Os animais comem porque sentem fome, bebem porque sentem sede. Na verdade, eles sentem falta de um carinho, tanto é que o cachorro é um animal, né, o melhor amigo do ser humano, o animal mais amigo.
mas é uma forma típica, própria de externar um afeto. Mas na verdade, só o ser humano tem a capacitação para ser feliz. O ser humano também, queridos, é um fabuloso projeto de engenharia, porque ele tem uma coluna vertebral reta e ao mesmo tempo móvel. Deus é perfeito. Amém, queridos? Nós somos a obra-prima da criação. O salmista Davi, inclusive, faz até um lindo salmo que eu amo muito, que fala ali quando Deus o contemplava no útero, quando seus ossos estavam sendo formados, quando ainda estava informe, sem forma, quando ainda éramos aquele embriãozinho com aquela caudinha, parecíamos um girino, né? Diz a palavra de Deus que o Senhor nos contemplava, e todos os dias ali estavam sendo contados no seu livro. Glória a Jesus por isso. Outra coisa que nós fomos projetados para ser, é para ter comunhão com Deus e com Cristo. 1 Coríntios 1:9. Deus vinha se relacionar com o homem no jardim do Éden, perguntar como ele estava. Então não simplesmente Deus criou o homem como uma coisa que cria e deixa num canto. Não, Deus se relacionava com o homem no jardim do Éden, perguntava como estava, o que está faltando, o que você tem, como você está. Deus se preocupa conosco, querido. Deus quer ter um relacionamento com a gente. Eu sempre falo isso aqui, isso não pode ser algo que a gente simplesmente ouve que é bonito, mas isso tem que ser vivido todos os dias. Relacionamento com Deus nós fazemos através da sua palavra e através de oração. E quando vivemos uns com os outros, juntos em comunidade, também estamos tendo comunhão com Deus, porque afinal de contas o Espírito de Deus está sobre a igreja de Cristo. Amém? Comunhão é ter tudo em comum, é ser indivisível, inquebrável, é compartilhar a vida. Nós fomos projetados para ter comunhão com Deus. Também em Isaías 43:21 diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. O propósito da criação de Deus foi revelar a glória dele para este mundo, e para que nós prestássemos culto e adoração somente a Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 3, né? Só a Deus servirá, só a Ele prestará culto. Mas muitos vivem de costas para Deus, por causa do pecado do primeiro homem. Todos de nós aqui conhecem a história. O homem pecou, o homem errou, comeu o fruto proibido. Então, o pecado passa a impedir o mundo de encontrar essa sua identidade que nós estamos falando. Esse motivo pelo qual nós fomos criados, de termos comunhão com Ele. Muitos nascem, crescem e vão vivendo a sua vida sem saber por que foram criados, sem saber qual é o seu lugar neste mundo e todas as promessas que Deus tem para a vida deles. Então, querido, Adão abriu um abismo entre Deus e a descendência humana. Nós já sabemos disso, conhecemos a história, sabemos que o ato de Adão e Eva estarem ali comendo o fruto proibido, na verdade, foi uma deliberada vontade de ter a mente de Deus. Então Deus providencia o nosso resgate. Jesus Cristo, que aqui está nessa noite, o Verbo de Deus. Amém, queridos? Está vivo, está acordado? Em nome de Jesus. Esse sacrifício veio unir novamente o ser humano com Deus. Então, queridos, como Deus nos vê em Cristo? Agora vem a melhor parte da mensagem, né? Nós fomos projetados para tudo isso, mas o homem jogou fora, jogou no lixo. Mas ainda assim, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos enlameados. E como Deus nos vê então? A primeira coisa, perdoados em Cristo. Glória a Deus por isso. Deus nos perdoou do maior pecado que nós poderíamos cometer, que é o afastamento, que é estar longe de Deus. Muitos temem o inferno por causa das chamas. Muitos temem o inferno por causa dos tormentos. Mas, querido, o motivo pelo qual todos devem temer o inferno é porque lá é um lugar de afastamento de Deus. O diabo não vai reinar no inferno. Ele vai ser atormentado junto com os que lá estiverem. O motivo pelo qual nós devemos temer a Deus e desejar estar com Ele é porque sem Ele nós não somos nada, não temos razão de existir.
de forma que no inferno haverá choro, ranger de dentes e tudo aquilo, e principalmente o afastamento de Deus. E diz a parábola do rico e do Lázaro, que quem está lá no inferno contemplava, via o outro lado. O pior de tudo é você estar longe de Deus e ver ao longe pessoas na presença do Senhor. Nós, então, em Cristo fomos perdoados. Amém, queridos? Então fica essa pergunta para nós, uma pergunta que me confronta também. Como não liberar perdão, então, para as pessoas que nos ferem, que nós ferimos também? Como não liberar perdão, como não pedir perdão, se Deus nos perdoou do maior dos pecados, que é virar as costas para o Criador deste universo? Amém, queridos? A falta de perdão nos coloca numa posição de arrogância, como se nós estivéssemos nos sentando no trono de Deus, porque Ele é o único que pode julgar, na verdade, todos os nossos atos. Nós temos uma visão limitada das coisas para estabelecermos certos julgamentos, mas aquele que contempla tudo, aquele cujos olhos estão sobre tudo, perdoa as nossas vidas em Cristo. Então, queridos, precisamos aprender a perdoar também. A primeira coisa, então, fomos perdoados. A segunda coisa, em Cristo, nós fomos aceitos. Glória a Deus por isso. Jesus pagou o nosso preço e nós fomos perdoados. Então, perdoados, nós passamos a ser aceitos por Deus. E daí nós conseguimos aceitar a Jesus. Veja, se não fosse o sacrifício de Cristo e a sua atenção voltada para nós, a sua iniciativa salvífica em direção a nós, nós jamais teríamos nos despertado deste abismo profundo. John Wesley tem uma explicação interessante para isso, a sua doutrina é interessante para a doutrina da salvação. Ele diz que o homem estava completamente, de fato, caído, mas Deus, por sua graça, deposita em todos aquela centelha do Espírito Santo, que é a graça, aquilo que vai fazer a nossa vida despertar, e aí mover a nossa vontade em direção à vontade de Deus. Então, queridos, Ele não deixa de nos receber, Ele não deixa de nos aceitar. Nós fomos perdoados por Cristo. Aquele que o aceita é perdoado por Cristo e é aceito por Ele. Fomos justificados. Quando a gente se justifica, é porque a gente procura passar um pano, né? Como diz a galera jovem aí, ou então como a gente procura dar alguma desculpa de alguma coisa que a gente tenha feito errado. Então a gente justifica uma ausência, a gente justifica alguma coisa que a gente tenha feito, falado, e aquilo que era injustificado passa a ser justificado. Mais ou menos assim acontece na salvação. Deus justificou a nossa vida. Aquilo que era injustificável, esse abismo que o homem escolheu estar, ele foi apagado. As desculpas foram aceitas. O sangue de Cristo passou por cima do nosso pecado. Então, querido, mas isso não é um cheque em branco para a gente pecar à vontade. E aí fica também esse ensinamento para nós. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. O nosso coração peca muitas vezes, até involuntariamente, até sem ter a vontade de cometer o pecado, a gente peca. E por isso a gente precisa pedir perdão todos os dias e abandonar o pecado. Isso é arrependimento. O Senhor espera que dos seus filhos aceitos e justificados gere nos seus corações o arrependimento dos seus pecados. Amém, queridos? Então, nós passamos a ser filhos, uma vez que Ele nos perdoa, uma vez que Ele nos aceita e justifica o nosso pecado, de modo que aquilo não é levado mais em conta para a nossa condenação. Então nós passamos a ser filhos de Deus. Antes de aceitarmos a Cristo, antes de nós termos esse encontro com Deus,
o que nós chamamos de conversão, dessa mudança de vida, e não simplesmente mudar de religião. Se você pensa que se converter a Cristo é mudar de uma religião, de uma determinada organização e entrar para outra, você está enganado. Quando antes de aceitarmos a Cristo éramos apenas criaturas, aqueles que foram criados por Deus. Porque o homem não cria absolutamente nada se não for criado por Deus antes. Então fala-se em clonagem, né? Eu imagino um diálogo de Deus com o cientista chegando falando assim: mas eu criei o ser humano. E Deus talvez falando para ele assim: mas com que matéria-prima? Não, com os genes, com as células, com a minha sabedoria. Mas de onde vieram os genes que você criou para poder clonar esse ser humano, este animal, essa coisa? Você vai ver que o homem não cria absolutamente nada que Deus já não tenha determinado, que Deus já não tenha proporcionado. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então nós éramos criaturas, mas diz a palavra de Deus no Evangelho de João, que aquele que recebe a Cristo como seu Senhor, recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Portanto, querido, a filiação divina só vem por meio de Cristo, o primeiro filho, o primogênito de muitos irmãos. Nós somos irmãos de Cristo. O primogênito é Cristo, aquele que deu a vida por toda a sua família. Louvado seja Deus por isso. Então, como filhos, nós somos amados, mas também somos repreendidos, somos ensinados, somos encorajados a prosseguir. Quando o filho está indo mal na escola, a gente tira algumas coisas de recreação dele, né? Tira iPad, televisão, e aí vai tirando. Tem uma hora que não tem jeito mais, né? Parece que tem uma hora que acaba tudo. Então a gente tira algumas coisas, a gente castiga também. E quando faz alguma coisa de bom, a gente incentiva. Como bons pais, nós devemos fazer isso. Isso, filho, vamos adiante, vamos seguir adiante. Não olha para isso, você fez errado, vamos fazer certo da outra vez. Deus também é assim. Nos encoraja a prosseguir e não a ficar parado. Devemos aceitar a correção do Senhor para as nossas vidas. Isso é oportunidade de crescimento também. Crescemos espiritualmente, como homens, como mulheres, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, quando obedecemos à correção do Senhor. Amém, queridos? Então, sendo aceitos, justificados, nos tornamos filhos, então recebemos a vida novamente. Fomos vivificados. Se antes estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, como o mundo está hoje, nós recebemos o Espírito Santo e passamos a ter uma nova vida, a vida de Deus vivendo em nós. Por isso Paulo aos Gálatas diz: não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Significa que ele é um morto-vivo, um zumbi? Não, significa que a sua vontade, a sua vida está sujeita, submetida à vida do Todo-Poderoso que agora vive nele. De modo que vivemos a vontade de Deus para nós. As demais pessoas que não conhecem a Jesus simplesmente existem, não vivem porque não têm a vida do Espírito Santo sobre elas. Isso não é um motivo para nos orgulharmos, isso é um motivo para nos condoermos e pregarmos o Evangelho. Porque como lemos aqui em 1 Pedro, nós fomos chamados por Deus para pregar. Somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Lendo ao contrário o versículo em ordem inversa, nós fomos chamados das trevas para a luz. E aí nós pregamos para que outras pessoas façam parte deste reino, desse sacerdócio. Amém, queridos? Então nós passamos a ter a vida do Espírito Santo em nós, fomos vivificados. E essa vida é abundante. Essa vida não é monótona. Essa vida ela não é medíocre. Essa vida é abundante. E abundante em paz. A paz que excede todo entendimento. A ausência de guerra. Não é isso, muitas vezes temos tormentas nas nossas vidas, mas o Espírito Santo nos vivifica e temos paz. Aleluia.
E temos vida abundante em poder também. Nós oramos e o inferno cessa, o inferno recua. A atmosfera espiritual pode ser movida pela oração. Então, querido, eu te convoco a orarmos uns pelos outros e a orarmos por esta igreja, a orarmos pela nossa cidade, pelo nosso país. Tudo pode ser mudado por meio da oração. A oração que Deus ouve, aquela que está debaixo da sua vontade. Deus se importa conosco. Amém? Nossa vida é abundante em poder. O nosso Deus pode curar, o nosso Deus pode libertar, pode salvar. Ele quer usar a sua vida. Abra a sua boca. Você tem a vida do Espírito Santo em você. Você foi vivificado. Amém? Fomos, mais coisas. Nós fomos, recapitulando, perdoados, aceitos, justificados, nos tornamos filhos, fomos vivificados e somos mais do que vencedores. Que esperança gloriosa! Que esperança gloriosa! Que maravilha essa promessa do Senhor! Nós passamos por lutas, por aflições, por doenças, por enfermidades, por desemprego, mas em tudo somos mais do que vencedores. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Ele, o Senhor dos Exércitos, está à nossa frente. Todas as coisas cooperam, trabalham conjuntamente para o bem dos que amam a Deus. Estava eu conversando com alguém essa semana em casa, e a gente imagina, até a Luana deu um exemplo de um atraso aqui no começo do culto, de que muitas vezes nos atrasamos e Deus nos dá livramento. Muitas vezes nós perdemos um trabalho e ganhamos outro melhor. Mas muitas vezes não, muitas vezes perdemos a hora para ir para um trabalho importante na faculdade, e aquele ônibus é devastado por uma tragédia. Não sabemos exatamente como Deus trabalha para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, mas isso é uma promessa. Muitas vezes vemos só a situação ali negativa que está à nossa frente, mas Ele está vendo lá na frente. O teu passado, o teu presente e o teu futuro estão como um livro aberto nas mãos de Deus. Creia, querido, o Senhor cuida de você. O Senhor tem a sua vida nas suas mãos. Diz a palavra do Senhor que até os fios dos nossos cabelos estão contados. Ele nos ama. Que maravilha! E a palavra também diz em Salmo 126, 5 e 6, que aquele que semeia com lágrimas, colhe com alegria, cantando e exaltando o nome do Senhor. Diz aquele que vai chorando e semeando, certamente voltará trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, ou seja, aquele monte de colheita. Glória a Deus por isso. E a nossa maior vitória, a vitória final será na eternidade. Depois de ter enfrentado tudo, o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas e nos vai coroar com a coroa da vida eterna. Nesse dia não terá doença, nem choro, nem morte. Será alegria para todo sempre. Meu amado, persista. Talvez você esteja aqui nessa noite, na fornalha, na cova dos leões, no deserto. Nossa vida. E deserto não é um lugar, não é brinquedo não. Deserto é lugar de aflição, deserto é lugar de calor. E de noite é lugar de muito frio. É um lugar onde você não vê nada acontecer. Você anda e parece que você não sai do lugar. Mas no deserto foi onde Deus falou com Moisés na sarça ardente. Foi ali onde Ele levantou Moisés para libertar o povo de Israel. Foi lá também que Jesus venceu o tentador. Um vencedor. Então, querido, se nós somos mais do que vencedores, comece a se enxergar assim. Comece a ver as promessas de Deus e não simplesmente bater no seu peito e falar para você mesmo acreditar. Não é isso, mas se aproprie das promessas de Deus. Saiba quem você é mais que vencedor. O Senhor morreu por você, o inferno não pode contra você, os demônios não podem contra você, não tem autoridade contra a sua vida. Ao contrário, quando você ora, quando você coloca as suas mãos, o inimigo tem que sair, o inimigo tem que bater em retirada. Louvado seja Deus. Por fim, queridos, além de mais do que vencedores, nós somos co-herdeiros do reino de Deus.
Olha só, Jesus abriu uma porta que ninguém pode fechar, a porta do céu, a porta do paraíso. Ele disse para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que esperança gloriosa, olha que promessa maravilhosa. Estavam os dois, um de cada lado, xingando, falando. De repente um se arrepende e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu ali que o que Jesus veio fazer. E Jesus olha para ele e fala: olha, você vai ficar um tempo dormindo, você vai ficar bastante tempo aí descansando, você vai ter que descer daí, vão ter que te despregar para você ir num tanque aí ser batizado, vai ter que fazer as 7 semanas de não sei do que. Não, queridos, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós complicamos as coisas, muitas coisas nós criamos no afã até de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, muitas vezes de obedecer o chamado de Deus. Muitas vezes nós inventamos muita moda, muita coisa é importante, as coisas não podem ser assim de qualquer jeito. Jesus mesmo falou, eu dei um exemplo do batismo, mas Jesus mandou que nós batizássemos. Não estou falando, me entenda bem, eu não estou falando isso, eu estou falando que não há nada que seja maior do que o chamado de Deus na vida de alguém para a salvação. Amém, queridos? Nos apropriemos disso, nós somos co-herdeiros do reino de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nos encontramos com Ele, nós recebemos o mesmo Espírito que havia nele, o Espírito Santo, e nós recebemos o reino também como herança. E o reino é uma promessa de Deus. Tudo que Ele prometeu é cumprido. O reino de Deus não é um sistema. O reino de Deus não é uma instituição. Muitos acham que você aceita Jesus e o reino de Deus é fazer parte de uma denominação. Que pena de quem pensa assim, com todo respeito. Mas o reino de Deus é um estilo de vida. O evangelho não é comida e nem bebida, diz a palavra do Senhor. O reino de Deus é vida e paz. A igualdade, justiça, amor, misericórdia, tudo isso vai ter no novo céus e na nova terra. Quando tudo for transformado, nós viveremos em paz, igualdade, justiça, amor e misericórdia. Mas esse reino, esse estilo de vida começou já a ser implantado aqui, com o ensino de Jesus no Sermão do Monte, né? Nós vemos ali Jesus no Sermão do Monte contrariando totalmente a doutrina dos fariseus. E as multidões começavam a estar sedentas e se alimentando do reino de Deus, que começou a vir quando Jesus veio a esse mundo. Só que depois da sua morte, da sua ressurreição, sou eu e você que continuamos esse reino. A igreja de Cristo, nós continuamos a obra, a expansão deste reino ainda tangível. Mas ela só será definitivamente implantada, óbvio, no céu, no novo céu e na nova terra, quando todos nós ressuscitarmos. E a nossa ressurreição também é uma promessa de Deus. Olha só quantas promessas de Deus nós falamos aqui nessa noite. Que maravilha! Em Cristo nós podemos confiar e crer que nós simplesmente não vamos deixar de existir. Amém, queridos? Essa vida nós sofremos, nessa vida nós nos alegramos, mas são 80 e poucos anos de caminhada. E nesses 80 e poucos anos temos que fazer as escolhas mais importantes da nossa vida. A mais importante é ter a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Mas nós continuaremos a viver depois da morte. E na ressurreição nós seremos conscientes de tudo. Nós seremos nós mesmos. Olha que maravilha. Nossos corpos vão ser transformados, mas não estaremos nos corpos de outras pessoas. Não estaremos pagando o pecado de uma pessoa que eu nem sei quem foi. Afinal, Cristo já pagou todo o pecado. Todo o preço já foi pago por Ele. E é por causa que o preço foi pago que nós vamos ressuscitar. Ao contrário do que imaginam os nossos amigos espíritas, com todo respeito, entendem que
reencarna-se para pagar o pecado anterior de um ser que era talvez o seu mesmo, lógico, eles acham que o ser é o mesmo, mas eles não têm memória, não têm consciência, ou seja, pagam pecados sem saber que pecados estão pagando. Mas o Evangelho diz ao contrário, Cristo pagou todo o preço, e é por causa disso que nós vamos ressuscitar, e dessa vez uma vez só, para sempre, eternamente, no novo corpo, onde a doença não vai comer, onde a morte não vai corroer. Louvado seja Deus. Essa é a nossa identidade espiritual. É por isso que o inimigo tenta nos derrubar. É por isso que o inimigo nos seduz com as artimanhas dele, com o mundo, com esse sistema. É por isso que nós temos que matar a nossa carne dia após dia, para que a gente não perca a nossa identidade. Eu não creio na perda da salvação. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Hoje eu escorreguei um pouquinho, se Jesus voltar hoje eu vou para o inferno. Eu não creio nessa forma de ver as coisas. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos perdendo a identidade aqui. Nós vamos nos esquecendo de Jesus um pouquinho ali. Quando nós vamos ver, nós já não sabemos quem nós somos. Não significa que não perdemos em hipótese alguma. Significa que nós temos que ter a consciência do Evangelho estampada, impregnada em nossos corações todos os dias, para jamais esquecermos quem nós somos em Cristo. Amém, queridos? Não perca a sua identidade. Não seja alguém que você não é. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa noite. Pai querido, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, que falou muito aos nossos corações. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Colocamos, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar nessa noite, mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão comigo, Jesus, para louvarmos juntos o teu nome. E agora nós queremos te agradecer, Senhor, por ter pago este preço, esse preço impagável por qualquer um de nós. Dizer que foi pago, a entender que foi pago, Senhor, mas não nos deixe esquecer, não nos deixe tratar isso como algo normal, Senhor. Não permita, Senhor, que os nossos corações se acostumem com uma vida religiosa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque este preço que o Senhor pagou abriu as portas dos céus para nós. E nós nos tornamos teus filhos, Pai. Como é bom ser teu filho, Jesus. Como é bom, Senhor, ser abraçado pelo Senhor, ser repreendido também pelo Senhor quando nós erramos, porque a tua palavra diz que o Senhor corrige a quem ama. Senhor, abençoa a vida dos nossos irmãos, esteja corrigindo as nossas vidas, nos usa, Senhor, para abençoarmos as vidas, Senhor, uns dos outros, e que esta mensagem esteja gravada em nossos corações, e que, Senhor, tenhamos consciência que nós somos o teu povo, teu sacerdócio. Não existe mais uma ordem sacerdotal, todos nós somos sacerdotes. E, Senhor, nos ensina a praticarmos isso de modo a alcançarmos outras pessoas, porque é para isso que o Senhor nos chamou, é para a liberdade, e não somente a nossa liberdade, mas é para nós sermos agentes de libertação deste mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe que nós deixemos passar os nossos anos em branco. Queremos fazer diferença nessa cidade, nesse país, Senhor. Usa as nossas vidas com poder, para que o teu evangelho seja conhecido, Senhor. Em nome de Jesus, nós não lutamos por uma causa qualquer. O evangelho é a nossa causa, é a nossa bandeira, Senhor. Salva vidas nessa cidade. O evangelho é a nossa causa, é a nossa bandeira, Senhor. Salva vidas nessa cidade, usa as nossas vidas. E obrigado, Senhor, porque nós somos os teus filhos. Obrigado pela tua vida em nós. Obrigado, Senhor, porque nós somos teus herdeiros. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.